Em Portugal era português de Portugal, né? Então não é, É. não é 100% igual ao nosso. Então eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na universidade, eu peguei meu computador, abri todo meu computador, peguei o papel, a caneta, e o professor começou a falar. Era uma aula de ginecologia, eu lembro até hoje, e eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo, mas assim, não 100% do que ele estava falando, né? Principalmente que era um professor um pouco de idade, que tinha um sotaque bem forte, de uma região específica de Portugal. E foi lá que no começo eu tive uma dificuldade, mas como fala português, então em 2, 3 semanas já tava falando um pouco com sotaque de Portugal já. E mas em Portugal também eu tive a oportunidade, por causa que eles recebem muitos estrangeiros com Erasmus, aqui na Europa, que eles fazem muito. Muitos italianos, muitos estudantes de medicina dos países do leste da Europa, e do centro da Europa também. E acabou que eles fazem o curso em inglês, por causa que eles não falam português. Então, teve algumas disciplinas que eu cursei que eu fiz em inglês, por causa que na época eu falava em português, inglês, espanhol, e eu fiz alguns cursos em inglês também. E depois na Suécia, 100% inglês, porque o sueco, aprender sueco é impossível, não que seja impossível, mas é muito difícil. É um alfabeto diferente, a fônica, tudo é diferente. Então acabou que eu falei inglês. Mas eu estava numa equipe no instituto que tinha um alemão, um italiano, um paquistanês e um sueco. Então acaba que é muito internacional e acaba que todo mundo no hospital falava praticamente inglês. Eu sempre olhei para o lado positivo das coisas, então acaba que eu sempre tentei aprender, eu sempre perguntei muita coisa, sempre conversei muito. E é verdade que falar em inglês bem acaba que isso abre muitas portas e eu sempre eu conversei muito com outros estudantes para entender como que era a medicina nos países deles, para poder ver a diferença cultural, principalmente em como que eles comem, o que eles fazem, o que eles fazem para de lazer. Enfim, acaba que eu fiz amigos, não foram só colegas, né, que vieram, foram amigos e que até hoje tem alguns que eu tenho contato com eles. E eu comecei na Universidade de Gdansk, no norte da Polônia, onde eu fiz um estágio de nefrologia e um estágio de pneumologia, que foi um estágio ah, que eu gostei bastante, mas que o choque cultural foi ainda maior do que o Portugal e mesmo que a Suécia, por causa que o povo polonês não é um povo muito internacional como o povo sueco. O polonês não fala inglês como os suecos, então acaba que a universidade que eu estava, os alunos, a maior parte deles tem dois cursos de medicina, o curso de medicina para os poloneses e o curso de medicina para os estrangeiros que querem fazer medicina na Polônia, porque o polonês é a língua ainda mais difícil que o sueco, é uma das Uhum. línguas mais difíceis do mundo. Então, tinham muitos suecos, muito europeus dos países do leste ou alguns países asiáticos que faziam medicina na Polônia para poder ter um diploma europeu. Só que eles faziam o curso inteiramente em inglês. Então acaba que eles tinham os estágios em inglês também, o que me ajudou bastante, por causa que se fosse em polonês eu não conseguiria. Então eu fiz 4 meses na Polônia, 2 meses de cada estágio, que foi muito muito rico e muito diferente da cultura no Brasil. Os médicos eles tinham uma forma um pouco mais antiga de lidar com os pacientes. Não era muito, não tem aquela relação que a gente aprende hoje, principalmente com o PBL na Universidade Evangélica, que a gente tem um contato com o paciente, de conversar, é uma coisa mais bruta mesmo, mas que é cultural deles. E eles conseguem fazer tudo. Eu lembro até hoje um nefrologista, a gente estava na consulta, ele falava com o paciente, depois ele traduzia para a gente, e ele decidiu que tinha que fazer uma biópsia renal. Ele colocou o cara na maca, pegou a ultrassom, esterilizou um pouco e bam, fez uma biópsia renal no consultório. Eu fiquei. Alguma coisa que no Brasil vai ter uma preparação, vai ser internado, consulta com anestesista, anestesia geral, alguma coisa que lá eles fazem no consultório. Então acaba que foi muito rico o estágio também. Comparando com os países onde eu passei, eu fiz a maior parte dos países foram países europeus, e acaba que na Europa, não que os médicos são frios, mas eu acho que é um continente mais antigo, onde a medicina existe tem vários séculos. Cada país muda, mas eu acho que o contato médico-paciente no Brasil ele é diferente.
Um médico de família no Brasil, ele é quase um membro da família das pessoas e vai ver a pessoa, o paciente toda semana se for necessário. Ah, acaba que aqui a medicina é um pouco mais aquela medicina há 30 anos no Brasil, onde não tinha muito contato médico-paciente. Mas a diferença que eu acho que falta um pouco no Brasil e que aqui tem bastante é o acesso à medicina de alta qualidade. Que no Brasil a gente tem acesso, mas para ter acesso, a gente tem que passar muito para o lado privado, né? Infelizmente. O SUS é excelente, funciona, ajuda muitas pessoas, mas infelizmente é um sistema que tem muitas falhas, principalmente uma razão que eu vou falar depois, quando estiver falando um pouco da medicina aqui na França. Mas isso falando do contato médico, mas falando da universidade, eu não arrependo hora nenhuma de ter feito medicina no Brasil, eu de ter feito medicina no ano evangélico. Por causa que eu vejo os estudantes de medicina, principalmente aqui, por causa que hoje eu recebo estudantes de medicina no meu serviço, da França, eles são muito, muito imaturos perto dos estudantes de medicina no Brasil. Eu acho que isso entra um pouco na maturidade do brasileiro de querer de ter coragem de fazer coisas sozinho, de pôr a mão na massa e fazer as coisas. Aqui os estudantes de medicina, eles têm muito medo, eles antes de perguntar alguma coisa, eles vão pensar 5 vezes, vão olhar, vão estudar antes, e acaba que o curso, não que o curso de medicina seja mais longo, mas que a especialização aqui é obrigatória, então acaba que eles têm um curso de mínimo 9 anos, 9, 10 anos. Então acaba que eles falam, tem muito tempo para aprender, tem muito tempo para aprender, e chega um momento que eles acabaram a residência, mas um médico aqui no fim da residência é quase um médico para mim no Brasil no final do internato. Então acaba que eu acho que falta aqui na Europa um pouco mais de força de vontade, trabalho de prática, porque a gente tem bastante no Brasil e bastante eu tinha na União Evangélica. Começar no quinto período com consulta, com coisas. Se eu falo isso aqui para um estudante de medicina, eles não entendem. Eles ficam até o 6º ano de medicina na universidade e um pouco no hospital com estágios que a gente fazia no 3º ano de medicina que eles estão fazendo no 6º. Para dar um exemplo aqui, os estudantes de medicina, eles têm que pagar um seguro. Eu pago seguro também para todo médico, a gente é obrigado de pagar um seguro para poder exercer a medicina. Então acaba que eles ficam sempre com esse medo por causa que eles são responsáveis. Então, se eles fazem algum problema e que eles são processados ou tem algum outro problema, não é o problema do hospital, é o problema do médico. Então acaba que a coragem ela é um pouco freada com esse medo também. Nesse hospital que eu fiquei, era um hospital público, mas que tinha um lado privado, que é onde a gente faz o estágio, no IHU, que é o IHU. É uma medicina de outro mundo. Eu acho que eu fiz um estágio de cirurgia geral, mas eu acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu nem sabia que esse tipo de cirurgia tão avançada existia. Para dar uma ideia, o centro cirúrgico era altamente tecnológico, na sala de cirurgia não tinha muro, era tudo televisor, todos os lados, no teto, para todo lado. E eles tinham robôs para poder fazer cirurgia robotizada. Então, a laparoscopia não era o médico que ia com a mão, era o robô que controlava e o médico ficava com a tecnologia 3D para poder fazer a cirurgia. E muitas vezes tinha um médico que tem uma filial no Brasil, eu acho, no Rio de Janeiro, no São Paulo. Tem uma filial desse mesmo instituto em Hong Kong, e acaba que eles faziam cirurgias juntos, um médico no Brasil, um médico na China e um cirurgião na França, e no mesmo paciente estando na França, eles operavam o paciente junto e discutiam ao mesmo tempo. E uma experiência, assim, que não existe, que no Brasil, fora para os cirurgiões de alto nível, com acesso aos melhores institutos do Brasil, nunca vão ver uma coisa dessa, principalmente da Universidade de Medicina. Então, para mim, foi uma oportunidade excelente, e foi um estágio que eu adorei, e foi principalmente na época que eu estava aprendendo a falar francês. Eu falava francês já, mas eu estava com francês ainda intermediário, então me ajudou muito também para poder melhorar muito meu francês.
Então, foi um estágio que eu adorei também. Bom, português porque a gente é brasileiro, então eu falava espanhol, eu falo espanhol também por causa que eu aprendi junto com o inglês, que eu fazia inglês e espanhol no CNA na época, no Brasil. E como eu viajei muito com os meus pais durante toda a minha vida, a gente viajava, havia oportunidade de viajar 2, 3 vezes para o exterior, durante 15 anos, então acaba que eu falava muito inglês, eu falava muito espanhol. E eu acho que ter essa abertura cultural sempre me permitiu sempre querer conhecer outras culturas, desbravar um pouco o mundo. E, inclusive, eu acho que eu já devo ter visitado uns 32 países na minha vida. Eu tenho família nos Estados Unidos também, que eu tenho contato com eles, que eles moram perto de Atlanta. E acaba que eu falo muito inglês com eles também. E no começo da minha relação, eu não falava francês, eu falava inglês com a minha esposa. Inclusive, a gente nem brigava na época. Foi depois que eu comecei a falar francês, eu aprendi o francês muito rápido. Eu aprendi a falar francês. Eu vim a primeira vez na França para conhecer a família dela, eu falava bonjour e merci. E eu cheguei falando inglês na casa dela, o espanhol. Ninguém aqui na França fala inglês. Muitos poucos franceses falam inglês ou espanhol. Eles falam francês. Ponto. Então acaba que eu fiquei com vergonha de falar 3 línguas na época e não poder falar com a família da minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Então eu falei para eles, a próxima vez que eu vim na casa de vocês, eu vou estar falando inglês. Eu voltei 4 meses depois, eu já estava falando francês. Claro que a Carla me ajudou bastante para aprender a falar francês. E, e hoje eu falo 4 línguas. Então eu falo português, espanhol, francês e inglês. E tenho um grande arrependimento de não ter aprendido na minha vida o alemão. Por causa que na Europa o alemão é muito importante. E abre muitas portas também na Europa. Estou falando, né? Na Europa. Então acaba que é um momento que antes de vir para a França que a gente tinha pensado em morar na Suíça, na parte francesa, que é só 25% da Suíça, eu consegui revalidar meu diploma, mas não consegui achar um trabalho, por causa que eles buscam médicos que falam francês e alemão, por causa que eles têm os dois tipos de paciente. Então, acaba que eles não queriam um médico que falasse só francês e inglês, mas eles queriam um médico que falasse inglês, francês, alemão e, de preferência, também italiano. Então, línguas abrem portas, isso não é uma teoria, isso é uma certeza. E falar outras línguas me permite estar aqui hoje e de viver minha vida, né? Com certeza. É só ter força de vontade. Eu aprendi a falar francês em 3, 4 meses. Era uma língua que eu nunca tive interesse de aprender, na verdade. Eu sempre quis aprender alemão ou falar outra língua, mas é verdade que o francês nunca tinha passado da minha cabeça antes de conhecer minha esposa. E acaba que hoje é a minha língua preferida, que eu só falo francês em casa. Inclusive, é até estranho falar português, por causa que você tem mais de 1 ano e meio que eu não falo português. E sua esposa, você ensinou um português para ela ou ainda não? Então, ela morou no Brasil um pouco e ela fala português com sotaque bem, bem forte. E depois que a gente veio para a França, que agora tem 2 anos já, ela perdeu um pouco o português. E meu filho tem um pouco, ele tem 3 anos hoje, ele tem uma dificuldade de falar português, ele me mistura algumas palavras, mas é verdade que eu falo mais francês com ele, mas eu estou tentando aprender a falar português. O que o mais difícil para mim foi a distância da minha família. Distância da sua família. Eu acho que, para mim, a única coisa que pesa ainda hoje, apesar de ter adaptado muito bem aqui, eu acho que foi principalmente a família. Principalmente depois que teve o coronavírus, que já tem quase 2 anos que eu não vi meus pais. Então, acaba que isso é o que pesa mais para mim. Com relação à comida, eu sempre comi de tudo, nunca tive problema com isso. Então, acaba que tem algumas coisas brasileiras, por exemplo, açaí, que eu sempre amei, que tem mais de 3 anos que eu não como. Então, é verdade que tem algumas coisas da alimentação também que faltam. Como brigadeiro, um bolo de cenoura, chocolate, essas coisas assim, um pão de queijo, com certeza. Sim, o pão de queijo, que delícia. Mas assim, eu acho que isso, com o tempo, não que a gente esquece, mas que tem menos relevância. Certo. E a relação com as pessoas muda bastante também. Por causa que não é só falar uma língua. Um país, como no Brasil, tem diversas regiões com diversos tipos de pessoas diferentes.
Então acaba que tem vários sotaques, várias formas de expressar sentimentos ou falas, forma de trabalhar, tem que adaptar também com uma forma nova de imposição, porque a gente tem que declarar imposto, tem que também fazer carteira de identidade, tem que fazer carteira a CNH, tem que fazer documento, então acaba que tudo isso, a integração, pode ser um pouco mais difícil com a burocracia também de papelada, quantas vezes eu fui em embaixada, quantas vezes, enfim, eu acho que isso também é bastante difícil. Mas, ainda bem que eu sou alguém que tem um espírito muito aberto, então acaba que eu não sofro muito com isso, e não sofri muito no começo, e eu acho que o que me ajudou bastante é que eu vim com a minha família, eu vim com a minha esposa, eu tenho filho, eu fiz a minha vida aqui. O que é muito Certo. mais difícil para alguns médicos que eu conheci aqui, brasileiros, e que alguns vieram sozinhos, e acaba que eles sofrem bastante. E tem outros médicos estrangeiros que trabalham aqui também no hospital, que vêm da Algéria, da Argélia, ou do Marrocos, ou de outros países, que muitas vezes, quando eles não têm família, quando eles vêm sozinhos e que não, a cultura muda bastante, eles sofrem muito. Acaba que a França é um país cristão um pouco como o Brasil, então, mesmo que aqui tem um pouco bem menos que no Brasil, mas acaba que os costumes se cruzam em muitas coisas. Muitas coisas, né? O que Alguns que, médicos, sim, sim. o que que foi mais difícil para você? Não vou te fazer mais difícil. O que que você achou mais diferente? Né? No Brasil é assim, aqui na França é assim. Um aspecto, uma situação em qualquer das áreas, né? O que que você achou assim que você chegou, gente, mas como é diferente? Né? O que tem alguma coisa assim que ficou Ah, gritante ou não? uma coisa gritante. Eu acho que eu acho que a forma de pensar muda bastante. A forma de ver a vida. Aqui, Certo. o brasileiro tem uma cultura de ser feliz, de buscar felicidade. E o pouco que ele tem já é muito, na maior parte das vezes. E acaba que na França, às vezes, eu vejo pessoas que têm tudo. Tem a saúde que eles têm aqui, tem ótimos salários, a qualidade de vida, tudo que eles têm, a segurança, e eles estão o tempo todo reclamando de coisas que eu falo, oh, espera, sabia que se você fazer alguns mil quilômetros e você for para a África, que 1, 2 horas de voo a gente está aqui, você for para a América do Sul ou para a Ásia, as coisas não são assim. Então, valorize um pouco mais, e eu acho que ter a visão de um estrangeiro num país de primeiro mundo, a gente valoriza muito mais as pequenas coisas, poder passear 2 horas da manhã se eu quiser com a minha cachorrinha e com meu celular na mão, Você vai fazer, tranquila. fazer o que eu quiser, ter tudo de qualidade, não faltar nada. E acaba que acho que as pessoas nos países de primeiro mundo às vezes esquecem um pouco, ou que elas não conheceram também, as verdadeiras dificuldades da vida. Então, eu acho Certo. que isso às vezes me choca um pouco quando eu vejo alguém que está reclamando, esse mês eu tive que pagar 100 euros a mais de imposto, enfim. Mas, sim, a gente paga um pouco mais de imposto, mas olha tudo que a gente tem Olha os de tem, benefícios, tem né? mais de 2 anos que eu estou aqui e eu nunca caí num buraco com o meu carro. Visita algumas cidades brasileiras Então, para você ver a Então acaba realidade, né? que isso que às vezes me gera uma intriga, por causa que eu gosto de defender, não que eu acho que eu defendo mais a França que os próprios franceses hoje. Eu fiz um estágio num hospital, Newcastle Hospital, que era incrível. O inglês médico, eles são muito, muito educados e eles são muito didáticos. Eles são muito organizados, o que muda muito de países latinos. Tá? Em Portugal, na França, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma forma de pensar um pouco mais literária. Os ingleses, os alemães, eles são muito regrados. Então, eles têm protocolos, eles estudam os protocolos. Se o paciente chega com X, tem que fazer Y, Z, alfa, e eles têm todas as linhas de raciocínio deles que eles pensam dessa forma. Então, acaba que todos os médicos no hospital pensam da mesma forma. Mas é uma forma diferente de fazer medicina, mas que é muito interessante, porque funciona também.
E acaba que é muito mais rápido e a gente não tem muita diferença entre um profissional ou outro no país. Então, os intercâmbios que eu gosto de falar muito é realmente o intercâmbio de troca cultural. Não é só pensando o que eu vou aprender, que eu tinha, na época, principalmente em medicina, o estudante de medicina no Brasil é tão estressado com eu tenho que tirar 8 na prova, tem que ter uma média boa, senão não vou conseguir, não vou perder o semestre aqui para poder ir para o exterior, tenho medo. Uh, o que eu sempre falo, cara, se joga. Sempre você vai aprender alguma coisa. E mesmo que o estágio, nível aprendizado, não seja o melhor do mundo, você vai conhecer pessoas que vão fazer aprender vão aprender muitas coisas, culturas. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Conhecer pessoas, culturas, comida diferente, viver uma outra vida como outras pessoas vivem. Isso não tem preço. Na França, múltipla escolha não existe. A França é um país dos grandes pensadores e grandes intelectuais da época, filósofos e tudo mais. Então, que tudo é na mão. A prova escrita à mão, em francês, tinha que desenvolver, dava uma linha, tinha que desenvolver 20, 30 linhas para poder responder a questão. E acabou que eu fiz 2 dias inteiros de prova para poder passar não, um dia inteiro de prova, de manhã e de tarde, e eu escrevi nesse dia mais ou menos 27 páginas, frente e verso, para poder responder as questões. Eu tive uma nota de 13, 20 o máximo. Falei, nossa, putz, não passei. Tem médico do mundo inteiro que faz a prova. Mas 13, eu fiquei 2 pontos acima da média para passar a prova. A média para passar que era 10, 10, menos de 10 é desclassificado, eu fiz 13, a média para passar foi 11,5. E eu fiquei entre os 50 primeiros ainda. Então acaba que aqui na França não existe alguém que tira 10, né? Até na escola para as crianças não existe isso. Ninguém tira 10. Não pode tirar 10 aqui. Que é 7 ou 8 é o máximo. É aprender a falar línguas. Tem que saber o destino que você quer ir. Eu aconselho antes de escolher, de poder visitar, para quem tem oportunidade, de visitar o país, de tentar conhecer pessoas, ver como que é a cultura, por causa que o choque cultural para muitos brasileiros pode ser bem difícil, principalmente dependendo de como a pessoa é, se a pessoa nunca viajou muito para o exterior, se como que a pessoa ela é. Então, a primeira dica é essa: aprender a falar a língua do país onde você quer ir, ou pelo menos falar bem a língua, e depois, quando uma vez que você estiver no país, você vai falar 1000 vezes melhor do que quando você chegou. A segunda coisa é de se informar muito bem quais são as exigências do país para poder trabalhar nesse país. E durante a universidade, se tiver oportunidade, que hoje com o NAI tem praticamente todas as oportunidades, é de poder fazer um estágio no campo, nesse país. Então, eu tinha vontade de ir para a Inglaterra, e eu fui para a Inglaterra, e eu vi que era um país que eu adorava, e que eu pensava que era melhor, o que eu pensava era menos, não, era melhor ainda do que eu pensava. E acaba que na França que eu tinha um pouco de preconceito, hoje é o país onde eu tô, e é o país onde eu adoro exercer a medicina. E, o que me freou também um pouco na Suíça, e que talvez o que eu tivesse que ter feito, ser fazer um estágio na Suíça. Então, e o que me permitiu também de excluir um pouco o Portugal das listas de países que eu queria ir, foi ter o estágio que eu fiz lá. Então, a terceira dica é de poder visitar o país e fazer um estágio nesse país. E a quarta e última dica eu acho que é arregaçar a manga e estudar. Por causa que num país estrangeiro a gente continua sendo estrangeiro. Eu tenho a oportunidade de ser francês por causa que eu sou casado com uma francesa, mas se eu estivesse na Inglaterra, eu seria só um brasileiro ou um francês, que seria de toda forma um estrangeiro. Então você tem que não ser igual a um francês ou um inglês ou um americano, você tem que ser melhor do que eles para poder ser valorizado. Então acaba que isso tem que ter na cabeça de sempre superar até mesmo as pessoas que estão na região, para poder fazer o seu nome e ter uma boa aparência. A partir disso, nada vai frear quem quiser mudar de país ou fazer o que quiser fora do Brasil. Depende muito, infelizmente, depende muito da cor da pessoa,
depende do sotaque, quando ela fala a língua local, e depende muito da personalidade da pessoa. Não é só brasileiro, né? É uma palavra para que tem mais de 200 milhões de pessoas, então somos todos diferentes. Então, eu acho que, na verdade, quando eu falo que eu sou brasileiro aqui na França, as pessoas não acreditam muito. Por causa que eu não tenho muito sotaque quando eu falo francês. Dois, por causa que eu não... Eles têm todos essa imagem do brasileiro mulato ou negro que tá dançando samba e que tá na praia tomando sol. E que acaba que não é muito meu estilo, não, eu não sou muito no estereótipo que eles têm do brasileiro. Então acaba que eu não sofri preconceito. Nunca sofri. E aqui na França, pelo menos, tem muito médico estrangeiro. Então a gente está na mesma coisa que vários médicos estrangeiros. E como não tem muito médico brasileiro aqui na França, mesmo na Europa, não tem muito médico brasileiro. Em Portugal tem um pouco, mas na Europa não tem muito. Eu acho que eles ficam tão surpresos que a gente é brasileiro, que eles veem a gente de uma forma diferente mesmo dos outros estrangeiros, por causa que aqui na França eles são acostumados a ter muitos médicos do Maghreb que fala, que é o Marrocos, Tunísia, Argélia, às vezes mesmo da Síria, dos refugiados que vieram, agora chegaram alguns do Líbano também com a crise que está tendo lá. Tem outros médicos também que vêm dos países do leste, que são às vezes mesmo europeus ou franceses, que não conseguiram fazer medicina na França, mas que vão na România ou na Hungria, que fazem medicina e que voltam, por causa que tem a revalidação direta, né, entre os países da União Europeia. Então acaba que lá eles são um pouco mais, não preconceituosos, mas eles guardam uma resguarda, e tem uma resguarda com esses médicos, por causa que tem muito deles e eles, infelizmente, conhecem um que não é bom e vão fazer um estereótipo de todos. E acaba que a medicina brasileira, ela é boa também. A nossa formação brasileira de medicina, ela tem a vantagem comparado com alguns países da África ou países do leste da Europa. Então, acaba que eu tenho a impressão que a gente é muito bem visto aqui na França. E na Inglaterra, eu acho que eles adoram o brasileiro, principalmente porque na Inglaterra eles nunca tem sol, e sempre tem chuva, então eles acham que os brasileiros são calorosos, que são amigos, que vão falar, que vão poder. Então acaba que aqui na Europa, tirando Portugal, às vezes tem um pouco de preconceito com o brasileiro. Tirando Portugal, eu não tive nenhum problema em lugar nenhum. Eu acho que o que eu tinha falado no começo, que o sistema de saúde francês é considerado um dos melhores do mundo, pela forma como eles fazem, que tem uma diferença que eu acho que se o Brasil fizesse alguma coisa desse tipo, melhoraria muito, a mistura entre a medicina privada e a medicina pública. Por causa que aqui na França, todo hospital é público e privado ao mesmo tempo. Então, acaba que as pessoas têm um plano de saúde, todo mundo tem um plano de saúde, que paga bem pouco, mas que chama complementar de saúde. Então, acaba que todo procedimento que a gente faz, ou consulta, o governo vai pagar uns 65% e o plano de saúde vai pagar 35%. Ou 80%, 20%, e tem coisas que não são reembolsáveis, enfim. E acaba que eu acho que falta isso no Brasil. Se a gente tivesse um sistema de saúde no Brasil que o SUS pagasse uma porcentagem, que a Unimed, por exemplo, pagasse uma outra, a gente teria acesso a muito mais coisas. Então, eu acho que as pessoas aqui não têm ideia do que é ter que ir na farmácia e pagar um medicamento. Quando eu prescrevo, não interessa qual tipo de medicamento, amoxicilina ou paracetamol, aqui ninguém paga nada, é zero. Não tem nenhum medicamento que eles pagam. E eles não veem isso por causa que é reembolsado diretamente pelo governo e pela complementar de saúde ao mesmo tempo. Se eu vou fazer, por exemplo, uma ressonância magnética no Brasil, eu tenho que ver se eu for no SUS, eu vou esperar 6 meses, se eu for no privado, eu vou esperar um mês, mas eu tenho que pagar R$ 800. Acaba que aqui o paciente tem a oportunidade de fazer ou no público ou no privado, é a mesma coisa, e acaba que a qualidade é a mesma também, porque são os mesmos médicos que fazem isso. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do sistema de saúde que funciona muito bem, e eu tenho muito orgulho de poder fazer uma receita médica que tem de melhor para a medicina, porque eu tenho muito paciente diabético por causa que eu faço diabetologia, como eu estava falando, e endocrinologia. Então, acaba que eu posso prescrever todas as insulinas, o captor para controlar a glicemia, eu posso prescrever o que eu quiser. Eu faço, e quando eu prescrevo no
no sistema do hospital tem até o preço da receita médica. Eu faço uma receita por um ano, tem 10 mil euros, 12 mil euros, e acaba que a pessoa não tem nem ideia disso. Então, acaba que... E se eu adoro poder fazer o trabalho por amor e fazer pelo melhor, e não pensar a cada momento, vou falir o paciente ou não. Eu acho que fazer intercâmbio é uma coisa que deveria ser mesmo obrigatório. Eu acho que deveria ser algo que todo estudante universitário ou mesmo no ensino médio deveria fazer, por causa que, não só pelo aprendizado, como eu disse, mas para poder abrir mentes. E se a gente tem um mundo que tem pessoas com mentes mais abertas, a gente vai aceitar coisas mais, diferenças culturais, a gente, mesmo no nosso próprio país, a gente vai poder ser mais tolerante e poder, a partir disso, melhorar o mundo de pouco em pouco. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem no NAI é excepcional. E mesmo para o Brasil, eu lembro que quando eu falava para outros primos que faziam medicina também, ou outra família que eu fazia tudo isso, e que, inclusive, fazendo isso, eu não tive que atrasar meu diploma de medicina, todo mundo tava, nossa, como você fez? Então, eu acho que o apoio que vocês me deram, eu sou eternamente grato. Estava até falando com a Carla hoje, por causa que eu falei, nossa, eu sou um pouco tímido de participar de videoconferência e tudo mais, mas eu tenho que participar por causa que eu sou muito grato ao NAI, à Univangélica, por ter permitido que, mesmo no momento de dificuldade pessoal de ter poder vir na Europa, de poder ter essa experiência ao mesmo tempo que, enfim, foi um momento muito difícil da minha vida, mas que fiquei muito feliz de viver tudo isso e foi graças ao NAI. Então, sou muito grato. Então, eu recomendo muito a todos os alunos da União Evangélica, principalmente os de medicina que são um pouco mais rígidos com o intercâmbio, porque eles têm medo, o que vai acontecer depois, que eu vou perder matéria de tal professor. Tudo isso vai ficar no passado e a única coisa que você vai guardar são as boas memórias, os bons momentos que você passou, e o intercâmbio fica na cabeça para sempre.